Passar na Ambima pode ser muito mais fácil do que você imagina. Eu sou o Thiago Feitosa e este é mais um vídeo da nossa playlist de fundos de investimentos. Olha só que legal. A gente vem postando aqui semana após semana vídeos sobre fundos de investimento e estão organizados em playlist para você. Que moleza, né? Se você não viu os vídeos anteriores, eu tô colocando o card aqui para você, tá bom? Mas se você for novo ou nova no canal, se você não está inscrito, pelo amor de Deus, criatura, clica no botão de se inscrever e ativa lá o balagundango, lá, aquele sininho, para toda vez que chegar um vídeo, seu celular fazer assim, plim, tem vídeo novo do Thiago. Olha que beleza. Agora a gente vai falar sobre classificação CVM, beleza? Que é basicamente como a CVM separa os fundos em função dos seus riscos. Por quê? De acordo com o regulamento do fundo e de acordo com a política do fundo, o fundo vai explorar um ou outro mercado para atingir o seu objetivo. Se você viu as aulas anteriores, você sabe do que eu estou falando. E aí, basicamente, a gente vai ter esses quatro caras aqui, ó, que é moleza. Moleza, quer ver, ó? A gente tem um fundo de renda fixa, a gente tem um fundo cambial, a gente tem um fundo de ações e a gente tem um fundo multimercado. Para ficar moleza, olha só o que a gente vai fazer aqui, ó. Eu escrevi um embaixo do outro e eu vou colocar aqui, ó, para destacar para você, ó. 80, 80, 67 e aqui a gente vai colocar qualquer coisa. A gente vai colocar um sinalzinho de interrogação assim, ó. O que eu estou dizendo para você? Que um fundo de investimento que investe no mínimo 80% do seu patrimônio em ativos de renda fixa é chamado de fundo de renda fixa. Um fundo de investimento que investe no mínimo 80% do seu patrimônio em ativos cujo principal fator de risco é a variação cambial. Acertou, é isso aí, ele é chamado de fundo cambial. E um fundo de investimento que investe no mínimo 67% do seu patrimônio em ativos de renda variável, ações, recibos de ações, bônus de subscrição, blá 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 blá, é chamado de fundo de ações. E um fundo que não tem nenhuma regra quanto ao percentual de mercado que ele vai explorar é chamado de multimercado. Por que multimercado? Ó, múltiplos mercados. Então esse cara aqui, ele é livre para fazer o que ele quiser. Ele pode colocar um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, mais aqui, menos aqui. Pode fazer a lambança toda lá desde que esteja previsto no regulamento. Então, primeira parte dessa aula tá aqui. 80, 80, 67 e bluffs. Beleza? Eu vou escrever mais uma informaçãozinha aqui num piscar de olhos pra gente avançar essa aula. Pronto, olha só. Já escrevi aqui, ó. Simples, referenciado DI, dívida externa e curto prazo. O que eu quero dizer com isso? Que um fundo de renda fixa terá de se enquadrar em um desses caras aqui, que eu chamo eles de subclassificação. Tá? Então a gente sabe que um fundo que investe no mínimo 80% do seu patrimônio, ele é de renda fixa. Só que dentro do universo da renda fixa tem juros coisas, certo? E aí a CVM fala assim, olha, aquele fundo de investimento que investe 95% do seu PL em títulos públicos federais com baixo risco de mercado, isso é, LFT, porque a oscilação dela é muito baixa. Ou que investe em títulos privados, cujo a classificação de risco do emissor seja igual ou superior à do governo federal, este fundo é chamado de renda fixa simples. Fundo de renda fixa simples é o fundo mais conservador de toda a história, porque ele investe em títulos públicos federais que têm baixo risco de crédito e ele escolhe títulos que têm baixo risco de mercado. Beleza? Este fundo aqui é o único fundo que dispensa a assinatura do termo de adesão e o preenchimento do API, tá bom? Porque ele é conservadorzaço. Aí a gente tem um outro conservadorzão, que na verdade eu coloquei referenciado DI, mas o correto não é isso, né? O correto é referenciado. É porque o mais comum de mercado é o referenciado DI, que diz o seguinte, ó, aquele fundo que investe 95% do seu PL em ativos cuja rentabilidade do ativo esteja atrelado ao mesmo benchmark do fundo, ele é chamado de fundo referenciado. E o mais comum de mercado, a gente tem o fundo referenciado DI, tá? Porque o fundo investe no mínimo 95%. Então, percebe? Se ele investe no mínimo 95%, faz sentido para você, nobre gafanhoto, que 95 é maior que 80? Então, ele está dentro da renda fixa? Beleza? Agora a gente tem um outro aqui, ó, que é o fundo de renda fixa dívida externa. Este cara aqui, ele investe no mínimo 80% do seu patrimônio em ativos
emitidos pelo governo federal, porém para captar recursos fora do Brasil. Ativos que representam a dívida externa do governo. Então, cuidado para não confundir. Quem que é o responsável pelos ativos? Quem é o emissor dos ativos? É o nosso governo. Mas ele emitiu esses ativos não aqui, emitiu fora. E o fundo vai lá e compra. Beleza? E aí a gente tem um fundo de curto prazo, que como você deve imaginar, ele é um fundo que investe em ativos de curto prazo. Primeira coisa que você precisa saber. O fundo de investimento, que é um fundo aberto, não tem prazo o fundo. O que tem prazo são os ativos que compõem a carteira do fundo, beleza? E aqui a regra é a seguinte, ó. O prazo médio, vou colocar aqui, ó, PM. Prazo médio da carteira deve ser inferior a 60 dias, beleza? E nenhum ativo terá prazo, então vou colocar aqui, ó, ativo deve ser inferior a 375 dias. Então, basicamente é o seguinte, ó, se o fundo de investimento de renda fixa de curto prazo, ele pode comprar um ativo que vence daqui 360 dias? Pode, desde que a média de todos os ativos seja inferior a 60 dias. Beleza? Então, esta aqui é a regra para a classificação CVM. E, para ficar mais fácil, a gente tem um infográfico sobre essa aula que está incrível. Para você receber o infográfico no seu WhatsApp, clica no link que está aqui na descrição deste vídeo. Eu vou enviar para você agora mesmo. Deixa aqui um gostei nesse vídeo e a gente se vê no próximo. Um abraço, tchau!